Ei, gente, tudo bem? Eu sou Lucas Marciano, professor de Linguagens e Redação do Solidário. No vídeo de hoje, eu trouxe para vocês algumas dicas de estudo no geral, tá? Não é só sobre linguagens e redação, mas é para você se organizar em relação aos seus estudos para o Enem, tá? A gente vai ver que ter um planejamento para o estudo é um caminho essencial para assimilar melhor o conhecimento aí. Eu trabalhei durante um tempo como orientador de escrita e de redação, né? E uma coisa que eu sempre fazia com os meus alunos era planejar as redações, a escrita da semana. Por quê? Sem planejamento você não faz. E esse planejamento que eu fazia com os meus alunos também servia para as outras áreas aí, tá? Primeira coisa que eu queria falar com vocês é que para estudar e para planejar, eu preciso ter um autoconhecimento, entender como é que eu aprendo, como é que eu estudo, né? Então, eu estou trazendo para vocês aqui a pirâmide de aprendizado. Ela foi criada pelo psiquiatra William Glasser e ela está relacionada à assimilação do conteúdo. Eu não sou psiquiatra, psicólogo nem nada, então é só um material que a gente tem disponibilizado na internet que nos ajuda aí a nos orientar. Você com certeza já viu essa pirâmide, ela é muito famosinha, ela circula aí, né, o tempo todo. O que o Glasser falava para a gente lá? Ele falava que quando a gente vai aprender, quando você lê alguma coisa, você aprende 10%. Se você escutar, 20%. Se você ver, presenciar, 30%. Se você ver e escutar, 50%. Se você conversar, perguntar, repetir, numerar, reproduzir, definir, 70%. E aí escrever, interpretar, expressar, explicar, resumir, vai aumentando a porcentagem do aprendizado. A gente pode dividir essa pirâmide em duas partes. O aprendizado mais passivo, eu estou aqui sentado esperando o conhecimento vir para mim. E o aprendizado ativo, eu vou atrás do conhecimento, eu trabalho com conhecimento. Nós vamos ver aqui que quanto mais ativa a minha forma de aprendizado, mais eu assimilo. Então, você que acha que é só sentar na frente do computador e ver videoaula sem parar vai te ajudar, não é o caminho. Escutar e ver, 50% aí, ó. Então, só me ver falando aqui não vai resolver 100% do seu problema, não, tá? Ajuda boa parte, mas não o problema todo. Então, o que você tem que fazer? Ter uma atitude mais ativa, né? Um posicionamento mais ativo em relação aos seus estudos. Ler, escutar, comentar, fazer resumo, pesquisar, anotar, explicar, né? Então, ter grupo de estudo é um bom caminho, porque você explica para o outro. Então, para você aprender quase 100%, explicar, resumir, estruturar, definir, generalizar, elaborar e ilustrar, né? Por quê? Porque você vai mostrar que você dominou o conteúdo. Quando eu vou dar aula de um conteúdo que é muito complexo, muito difícil, olha o que eu faço para saber que eu entendi, que dou conta de passar para alguém. Eu me imagino dando a aula. Então, fala assim, como é que eu vou explicar isso aqui para o meu aluno, né? Ah, vou pegar esse conteúdo aqui. Como é que eu explicaria para ele? Se eu der conta de explicar para o outro, é porque eu entendi. Então, eu estou lá no meu 95%, tá? Outra coisa que você precisa considerar aí é a sua inteligência. Existe a teoria do Gardner, do Howard Gardner, que é um psicólogo, que é a teoria das inteligências múltiplas. Você também acha tudo isso aqui lá na internet fácil, tá? O Howard acreditava que nós temos 9 tipos de inteligência aí, né? Eu já vi lugares que falam que a gente tem 10, 15, vai aumentando, tá? Mas eu peguei a do Gardner porque é a mais conhecida. Por que eu preciso saber qual que é o meu tipo de inteligência, né? Porque eu preciso saber o que é mais fácil para mim. Lucas, eu tenho só um tipo? Não, você tem uns 9, né? Só que você usa mais um do que outro, dependendo dos caminhos da sua vida aí. Eu que sou professor, eu trabalho muito com a comunicação, o conteúdo, com lidar com o outro. Então, eu preciso dessas áreas aí para me dar bem na minha profissão, não é? Então, olha lá. O Gardner falava que nós temos 9 tipos de inteligência. A lógica, que está relacionada à dedução, à matemática. A linguística, palavras, idiomas, escrita. A musical, composição, padrões musicais. A espacial, visão, objeto e sua localização. A sinestésica, está relacionada ao trabalho com o corpo. A intrapessoal, autoconhecimento. A interpessoal, conhecimento do outro, empatia. A naturalista, relação com o meio ambiente. E a existencial, subjetividade e a resistência humana. Vou pegar meu exemplo como professor. Eu sou professor. Do que eu preciso aqui? Sou professor de linguagens. Então, a inteligência linguística, saber lidar com as palavras e com a escrita, para mim é necessário. Eu também preciso ter uma relação muito boa aí
com a inteligência interpessoal, entender o outro. Eu dou aula para alguém, não é para mim mesmo não, eu preciso muito bem entender o outro. E também a questão da subjetividade humana, existencial. Então, essas inteligências aqui, eu acesso mais no meu dia a dia. Elas são mais forçadas, mais empregadas no dia a dia. Você tem outras aí. Por que isso aqui é importante de eu saber para estudar? Por exemplo, eu sei que a minha inteligência linguística ela é muito aflorada. Então, sempre que eu estudo, eu faço resumo e escrevo. Se eu anotar tudo que eu tiver que falar, depois eu não preciso consultar. Por exemplo, quando eu monto minhas aulas no slide, eu simplesmente digito o slide lá, mas depois eu lembro tudo. Eu não preciso ficar abrindo o slide o tempo todo. Por quê? Porque eu sei que a escrita é um ponto forte para mim. Então, quando eu escrevo, eu lembro mais. Se eu só ouço, ou se alguém anota para mim, ou se alguém faz o PowerPoint para mim, eu não lembro de nada. Eu preciso, e ficar só lendo também não me ajuda, não. Eu preciso escrever, né? Então, é uma parte que eu uso muito no meu dia a dia. A questão de entender o outro, empatia, eu também preciso ter essa análise. Eu preciso saber se meu aluno está me entendendo, está me acompanhando. Então, quando eu preparo a aula, eu já penso nisso tudo. Então, a minha aula, que é o meu momento de estudo, é o momento de eu aplicar essas inteligências. Você também pode descobrir qual que é a sua inteligência mais proeminente. Na internet, você acha vários testes de múltiplas inteligências aí. O teste não é para saber se você é inteligente ou não. Inteligente todo mundo é, só que cada um usa uma inteligência. O teste é para saber qual das inteligências aí você usa mais, tá? Então, pesquisa lá, teste de Gardner, inteligências múltiplas, para você se conhecer um pouquinho melhor, tá? Depois que você se conhecer um pouquinho melhor, vamos começar a organizar os nossos estudos. Uma coisa que eu fazia muito com os meus alunos era esse caminho da produtividade, né? Quando você vai estudar, primeiro, você tem que ter o estudo mais ativo, que eu já falei lá da pirâmide. Fazer as coisas, não é sentar e ver videoaula o dia todo, não, tá? Então, vai anotar, vai fazer exercício, vai resumir, vai debater com os colegas. Conhecer seus pontos fracos e fortes, lá das múltiplas inteligências, tá? Se eu não sou bom de lembrar dados e números, porque a minha inteligência matemática não é a principal aí, o que eu posso fazer então, né? Usar um outro caminho. A minha inteligência linguística é muito boa, eu consigo escrever. Então, quem sabe a escrita não me ajuda aí a lembrar mais, né, das coisas. Outra coisa, fazer gestão de tempo e de tarefa. Você precisa saber o que é urgente, tem que ser feito agora. O que é importante? Eu preciso fazer, mas não necessariamente agora. O que é delegável? Delegar é dar para o outro fazer. Excluível, não preciso fazer não. Ou então adiável, posso jogar para frente. Olha essa tabelinha aqui, ela é inspirada no livro A Arte de Fazer Acontecer, tá? Eu peguei lá no site Wish Planner. Anota tudo assim que possível, tá? Então, apto de anotar. Por exemplo, você vai fazer seus estudos aí. Você precisa organizar. O que você precisa estudar essa semana aí, tá? Ou no dia de hoje. Esse estudo aí, também você precisa pensar nas ações. Eu realmente preciso fazer aquele exercício, aquela prova, aquela questão? É uma necessidade? Ah, não, Lucas, aquilo não vai me ajudar em nada. Então, vai para o lixo, né? É uma coisa que eu posso fazer depois, né? Então, vou adiar, vou botar em incubação aí. É uma coisa que só serve como base, é uma referência. Então, vamos catalogar, organizar. Outras ações aí. Aquilo que você vai fazer dura menos de 2 minutos. Às vezes a minha videoaula tem 2 minutos, é só um comentário rápido. Assiste ela de uma vez e anota rápido. Você não vai morrer se você fizer isso agora, não. Você precisa de outra pessoa? Nossa, eu preciso que o Lucas lance aquela aula para eu estudar. Então, ok, né? Vou esperar, vou falar, Lucas, que dia que você vai lançar essa aula aqui só para eu me organizar, né? Então, vou depender do outro. Tem um momento determinado, minha aula só fica disponível hoje nesse horário. Então agenda lá, na terça-feira, 3 horas da tarde, no dia 5, o Lucas vai dar essa aula aqui e vai ter só esse momento. Vou anotar na minha agenda, né? Tem que ser feito assim que possível? Então você vai organizar sua lista. Para os seus estudos, como é que você faz? Seleciona tudo que você precisa estudar, tá? E vai organizando, ter uma agenda. O que eu preciso fazer com mais urgência? Conceito básico, conteúdo básico, é o que você tem que estudar primeiro, não é? Não tem como eu ir lá na matemática estudar polinômios, equações, se eu não sei somar, dividir, multiplicar, subtrair. Então, o meu urgente aqui agora necessário é operações básicas, para depois eu ir avançando.
E outra coisa que você tem que ter, cronogramas e planejamentos de estudo. Nós do Solidari fizemos alguns cronogramas para vocês aí, né? Com horários, dias da semana, com intervalo, hora para o almoço, hora para o lanchinho da tarde, com exercício, revisão, tempo livre, tá? Então, acesse os nossos cronogramas lá e use na sua organização. Observações: cubra todas as matérias. O erro que eu mais via nos meus alunos: ou estuda o que gosta, ou estuda o que é mais difícil, entre aspas. Então, sentava lá e ficava o dia todo estudando biologia porque gostava, geografia, filosofia. Ou então focava só nas exatas, que a gente acha que a matéria é mais difícil, né? Então só estudava matemática, física e química. Tá errado. A sua prova do Enem não é só matemática, física e química, ou só filosofia e geografia, não. É tudo. E você tem que cobrir os conteúdos da mesma forma aí. Não adianta focar em um e esquecer do outro, né? É aquela ideia de tapa o buraco aqui, ele descobre do outro lado, né? É a ideia do cobertor curto, né? Você puxa, tampa a cabeça, descobre os pés. Né? Você cobre os pés, deixa a cabeça para fora. Não, tem que cobrir todo mundo igualmente. Veja gabaritos comentados, tá? Isso aqui é uma atitude mais ativa em relação ao estudo. Ir lá atrás do gabarito, pesquisar, ler, entender e questionar. Por que essa questão aqui é letra A e não é letra C? Deixa eu ver o que o gabarito fala. Reforçar os conteúdos básicos que eu já falei, né? Então, se está com problema de leitura, interpretação, somar, subtrair, reforça. Foque em estratégias de leitura, né? O ponto principal do aluno. Ele sabe tudo de matemática, mas não sabe ler e interpretar o que o enunciado está pedindo. Vai dar conta? Não. Então vai aprender a ler enunciado aí melhor. Fazer resumo e anotação é bom, mas também a prática é necessária, né? Com simulado e prova anterior. Use também a tecnologia a seu favor. Você tem vários aplicativos de organização, de tarefas, gestão de tempo, de acesso a simulado, a conteúdo. E o principal aqui importante, fazer pausa, não é sentar no computador 7 da manhã e sair 10 da noite, não. Você tem um tempo que você para de assimilar conteúdo, né? Se eu faço uma aula para você de 3 horas, você vai absorver as 3 horas? Não, né? Com meia hora já começa a cansar. Então, tenha o tempo aí, ó. Por isso que nós temos aqui, ó, no nosso planejamento, intervalo, 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 tá? O intervalo é essencial para você assimilar o conteúdo. O seu cérebro trabalha, mas precisa de descanso também, tá? E puxando sardinha para o meu lado, faço uma redação por semana. O que eu vi os meus alunos fazendo? Começava a estudar lá em janeiro, fevereiro. Estudar as datas. Chegava junho, julho, agosto, não tinha produzido nenhuma redação. Agosto, setembro, começava a produzir. Aí queria fazer 30 redações por dia. Não. Redação você começa desde o dia 1 que você começou a estudar, toda semana. Uma por semana já está ótimo. Vai fazendo. Corrige, revê, refaz. Mais uma por semana, tá? Redação não pode ser deixada para fazer na última hora, nas vésperas do Enem, tá? A redação, que é um processo muito à parte aí, tem que ser feita semanalmente, tá? Espero que vocês tenham gostado das dicas de estudo aí, tá? É para aplicar em todas as áreas, tá? Para a prova do Enem como um todo aí, para a sua vida. Se tiver alguma dúvida, comentário, sugestão, crítica, observação, já sabe, é só deixar aqui embaixo nos comentários para o vídeo. E não se esqueçam aí de seguir as nossas redes sociais, o @Solidário Pré-Vestibular, no Facebook e no Instagram. Indica para os colegas, amigos, quem está estudando para o Enem, tá? Curte, compartilha, divulga a gente aí. No mais, grande abraço e até a próxima aula.